Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é a verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxandarabacarabaca. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele nos concede de estarmos aqui, reunidos esta noite, para juntos glorificarmos o seu precioso nome. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por esta rica oportunidade de poder compartilhar convosco a palavra de Deus nessa oportunidade. A todos os meus companheiros de ministério que estão aqui, Deus continue abençoando todos os obreiros da seara do Senhor, todos os pregadores da sua palavra, bem como todo o povo de Deus reunido aqui esta noite, e todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Tenho a plena convicção que a palavra de Deus está chegando aí no seu lar, na sua casa, e você será ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Queridos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo agora, no Evangelho de São João, capítulo 12. Evangelho de São João, capítulo 12, vamos ler o versículo 20. São João, capítulo 12, vamos ler o versículo 20 até o versículo 23, e depois o 32. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos neste culto para celebrar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o seu Espírito Santo para habitar conosco, e por isso estamos aqui lhe rendendo graças, lhe rendendo honra, lhe rendendo louvores, porque nós temos, queridos, milhões de motivos para estarmos aqui exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre, daquele que nos deu a vida, a respiração e tudo mais, e só estamos aqui por causa das suas misericórdias. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore, porque ele merece ser honrado, merece ser exaltado e merece ser glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, pessoas distintas que estão nos assistindo neste momento, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 12, e no versículos 20 a seguir, quando esse texto nos revela que alguns gregos desejavam ver Jesus. É importante compreender, queridos e amados irmãos, que o apóstolo João, este singular apóstolo de Cristo, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, o amigo do peito de Jesus, que tinha intimidade com Jesus, e exatamente por ser o amigo do peito de Jesus, Jesus trouxe para João revelações profundas que outros não tiveram. E basta observarmos que dos 4 evangelhos é o evangelho mais profundo. Dos 4 evangelhos é o evangelho mais diferente, porque os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos por repetir muitos termos, muitas parábolas, muitos milagres que aconteceram no ministério de Jesus. Mas João, além de ser um evangelho, queridos irmãos, extraordinariamente profundo, ele nos traz alguns milagres notórios que só João registra. Por exemplo, você só vai encontrar a ressurreição de Lázaro, um milagre tão espetacular, tão extraordinário, narrado por João, a oração sacerdotal de Jesus. Vocês vão perceber, queridos e amados irmãos, que os demais evangelistas, eles narram a oração de Jesus, apenas subindo ao monte, os discípulos ali dormindo. Mas João, ele vai mais profundo. Ele não só revela um momento de intimidade entre Cristo e o Pai, ele escreve a oração sacerdotal. Só João descreve esse momento íntimo entre o Filho e o Pai, exatamente porque João, ele andava mais intimamente com Jesus, e quanto mais andamos intimamente com Jesus, mais ele nos revela os seus segredos. Aleluia! Porque no Salmo 25 e no versículo 14 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Em outra expressão diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E João,
é considerado o Evangelho do Filho de Deus. Exatamente, queridos e amados irmãos, ele revela logo no começo do seu evangelho, diferente dos demais. Você vai ver Mateus narrando a genealogia dele, começando por Abraão, já vai ver a de Lucas registrando até Adão, e você já vai ver Marcos mostrando ele logo servindo. Não narra a sua infância, já narra ele pregando o evangelho. Marcos já inicia dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mateus inicia genealogia de Jesus Cristo. Sim, queridos irmãos, e Lucas começa a narrar a história de João Batista, o precursor de Jesus, para depois chegar em Jesus. Mas João não traz nenhuma informação da genealogia de Jesus, porque João compreendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, ele nunca nasceu, porque ele é desde a eternidade. Por isso que ele inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia! Exatamente, João, ele traz uma linguagem filosófica, sim, uma linguagem compreendida até pelos gregos, porque ele apresenta Jesus como Logos. E o Logos, queridos e amados irmãos, para os gregos é a expressão mais profunda da revelação do ser perfeito, do ser absoluto. Então João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos. Aleluia! E para nós na língua portuguesa, o Logos é o verbo, e o verbo é ação, e Jesus é a própria ação de Deus no mundo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. E é importante compreender, queridos e amados irmãos, que Jesus, ele se apresenta exatamente no evangelho de João também como aquele grande eu sou, que se apresentou para Moisés lá no Êxodo capítulo 3 e no versículo 14, quando ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Aleluia! Exatamente, João é o único dos quatro que traz esta revelação, porque Jesus se apresenta como o mesmo eu sou que Moisés escreveu dizendo: eu sou pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quantos podem glorificar o grande eu sou? Exatamente, queridos irmãos, João está trazendo uma dimensão superior do Filho de Deus. Ele está trazendo uma revelação muito superior da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, e toda esta repercussão da pessoa maravilhosa de Jesus, certamente, queridos irmãos, foi se espalhando não só por toda a Galileia, por toda a Judeia, por toda a nação de Israel. Queridos, a fama de Jesus já estava atravessando as fronteiras. A sua fama estava crescendo, já entrando na Síria, em todas as regiões circunvizinhas. Sim, a fama de Jesus já tinha chegado na alta corte. A Bíblia diz que Herodes tinha também um desejo de conhecer Jesus, tinha um desejo de ver Jesus, embora o desejo dele era apenas ver milagres, era ver apenas alguma manifestação extraordinária. Sim, queridos,
Todos queriam ver Jesus, porque os estudiosos da Bíblia, queridos irmãos, revelam que os 3 anos do ministério de Jesus, o primeiro ano foi o ano da obscuridade, ninguém ainda conhecia muito acerca de Jesus, mas o segundo ano foi o ano da popularidade, porque até então seus milagres já tinham se espalhado por todas as terras, e quando chegou no terceiro ano, ele já estava no auge, no ápice do seu ministério, e a sua sabedoria já tinha rompido as fronteiras, a sua sabedoria já tinha chegado para todas aquelas nações, para todos aqueles povos, a sua sabedoria já tinha chegado lá na Grécia, um povo desejoso por sabedoria, um povo amante do conhecimento. E de repente, queridos, nesta festa religiosa, na festa da Páscoa, que estava acontecendo lá em Jerusalém, certamente havia delegações de diversas nações, e ali estava um grupo de gregos, sim, queridos e amados irmãos, e este grupo de gregos, esses gregos que haviam ouvido falar da fama de Jesus, eles foram, aleluia, procurar os discípulos de Jesus, e procuraram Filipe, porque Filipe tinha nome grego, porque Filipe falava o grego, e se dirigiram a Filipe, querendo ver Jesus. Aleluia, que coisa extraordinária, os gregos querendo ver Jesus, todos queriam ver Jesus, todos queriam tocar em Jesus, porque a Bíblia diz que dele saía poder e curava a todos, todos queriam tocar em Jesus. Chegou um momento no ministério de Jesus, que ele próprio começou a dizer para as pessoas beneficiadas pelos milagres: olha, vocês não saem por aí contando o que eu fiz, não. Aleluia, era a mesma coisa de dizer: pode contar. Quanto mais ele tentava reprimir as pessoas para não testificar dos milagres, mais as pessoas testemunhavam dos milagres. Chegou o momento que Jesus, aonde chegava, as multidões se aproximavam, todos queriam ver Jesus. As pessoas da alta sociedade, ricos e pobres, queriam ver Jesus. Aleluia, e Jesus se tornou acessível a todos. Jesus não discriminava as pessoas. Jesus tanto parava para dar atenção ao mendigo Batimeu, como parava para dar atenção ao rico Zaqueu. Jesus tanto parava para dar atenção a uma mulher pecadora, vil e desprezível da sociedade, como parava para ouvir o intelectual Nicodemos. Todos queriam ver Jesus. Aleluia. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que esses gregos que chegam querendo ver Jesus, procura um dos seus discípulos. Aí, queridos e amados irmãos, está a nossa responsabilidade como discípulo de Cristo, de dizer para o mundo quem é Jesus. Aleluia. Nós fomos levantados por Deus para dizer, não só para os gregos, mas para o mundo inteiro, quem é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E neste exato momento, queridos e amados irmãos, me parece que Filipe não teve uma resposta de prontidão para dar para os gregos, foi até André. Oh, queridos, sim, nós vivemos nesse momento, numa época em que o mundo está procurando respostas, o mundo está fazendo questionamentos, o mundo pergunta o que é que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso. Queridos, nós temos a resposta na palavra de Deus. Nós temos, queridos e amados irmãos, que abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas. Oh, meu querido,
está na hora de abrirmos a boca e mostrar para o mundo quem é Jesus. Diga para o seu vizinho quem é Jesus. Diga para o seu colega de trabalho quem é Jesus. Diga para as pessoas quem é Jesus. Oh, aleluia. As pessoas querem ver quem é Jesus. Os gregos queriam ver quem é Jesus. Sim, queridos e amados irmãos, justamente o que é que havia em Jesus para despertar essas pessoas virem de tanto longe, certamente ouvindo da sua fama. Me faz lembrar, queridos irmãos, a história de Salomão, quando a Bíblia diz, queridos, que vinha reis de todas as partes do mundo para ouvir a sua sabedoria, e veio uma famosa rainha, a qual o próprio Jesus se refere dizendo: olha, a rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Sim, queridos, a Bíblia diz que quando a rainha de Sabá chegou tão inquieta, tão cheia de questionamentos, a Bíblia diz que Salomão respondeu para ela todos os seus questionamentos, tirou todas as suas dúvidas. Sim, queridos, nós temos a resposta para as dúvidas do mundo. Nesse momento de desespero, precisamos dizer que Jesus é a única esperança. Meu querido irmão, não baixe a cabeça, não desanime, não fique focado no problema, aleluia, não fique pensando apenas na luta, na dificuldade. Comece a enxergar um novo horizonte, aleluia, acima das circunstâncias mais difíceis. Louve o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz, queridos e amados irmãos, que nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias, porque nós não somos guiados pelo que vemos, mas se andamos por fé, e fé é acreditar no impossível, é acreditar no invisível, é acreditar no sobrenatural. A fé é invadir o mundo do sobrenatural, e Deus te convida a ver coisas extraordinárias. Oh, aleluia. Os gregos queriam ver Jesus e procurou em Filipe a resposta, mas Filipe transferiu o problema para André. Meu querido, não transfira o problema para outros, é você mesmo que Deus quer usar. Oh, glória a Deus, aleluia. Diga para esta pessoa que está do seu lado, não adianta fugir, é você mesmo que Deus quer usar. Quantos estão nesse momento nos hospitais? Quantos estão internados? Quantos estão na UTI, quem sabe dizendo: Senhor, como eu gostaria de ter saúde para pregar a tua palavra, como eu gostaria de ter saúde para levar o teu evangelho. Oh, meu querido, não espere isso acontecer. Glorifique a Deus porque Ele tem te dado vida, porque Ele tem te guardado, porque Ele tem te preservado. Pregue a palavra. Oh, eu sinto Deus falando conosco aqui esta noite. Eu sinto que Deus quer fazer maravilhas neste lugar esta noite, aleluia. A Bíblia diz, queridos irmãos, que eles procuraram por Filipe. Queremos ver a Jesus. Filipe não tinha uma resposta pronta, mas a Bíblia diz que o crente precisa ter uma resposta pronta, porque está escrito lá em 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 15, que devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Você precisa estar preparado para responder ao mundo qual a razão da sua esperança. Sim, Filipe transferiu o problema para André, e André também
Jerusalém transferiu para Jesus. Aí Jesus deu a resposta verdadeira, a resposta certa. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí ele disse: porque se o grão ficar ele só, ele não frutifica, mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, esse dá muito fruto. Jesus está querendo dizer que ele é o grão que irá morrer, mas vai ressuscitar e encher o mundo de frutos. Aleluia! É como se ele estivesse dizendo para os gregos: vai chegar a hora de vocês vão me conhecer na sua integralidade. Vocês não vão conhecer apenas o Jesus humano limitado à Palestina, aos evangelhos. Não, você vai conhecer o Cristo poderoso, o Cristo glorioso, o Cristo divino, o Cristo Deus, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, o Cristo majestoso, o Cristo magnificado, o Cristo todo-poderoso. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore. Aí Jesus disse em João 12:32: quando eu for levantado da terra, se referindo à sua ressurreição, atrairei todos a mim. Oh queridos, aqui estão os que foram atraídos por ele. Aonde estão os que foram atraídos por ele? Quem é que foi atraído por ele? A sua ressurreição vitoriosa atraiu o mundo inteiro, porque o trigo produziu muito fruto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Mas porque queridos e amados irmãos, que os gregos queriam ver Jesus. Sim, todos nós conhecemos a cultura grega. Todos nós sabemos da importância dos gregos para a civilização ocidental. Dos gregos herdamos a arquitetura, dos gregos herdamos a matemática, dos gregos herdamos a geometria, dos gregos herdamos a astronomia, dos gregos herdamos a medicina, dos gregos herdamos as artes, dos gregos herdamos o teatro, dos gregos herdamos a república, dos gregos herdamos a democracia, dos gregos herdamos até os esportes. Os Jogos Olímpicos são invenções dos gregos. Quando eles comemoravam a cada 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, o Deus maior do panteão grego. E hoje nós temos as Olimpíadas, sim, que influencia tanto o mundo. Então veja como os gregos influenciaram o mundo, tanto culturalmente, queridos irmãos, como socialmente, em vários aspectos, em várias áreas. Veja a influência da cultura grega. Mas o que é que levaram esses gregos quererem Jesus? Será que eles estavam saturados da cultura grega? Será que eles realmente não estavam satisfeitos com o que eles haviam aprendido dos gregos? Sim, eles poderiam até, quem sabe, se orgulhar. Nós temos os maiores nomes da filosofia. Para que nós precisamos de Jesus? Se nós já temos Sócrates, nós já temos Platão, nós já temos Aristóteles, nós já temos Heráclito, nós temos Tales de Mileto, nós temos Euclides, nós temos Pitágoras, nós temos tantos outros filósofos, mas nenhum deles preencher o vazio deles. Somente Jesus tem a resposta para preencher o vazio da alma, o vazio do homem. E vocês percebem que os gregos, mesmo na sua ignorância, eles tinham até fragmentos de verdade nos seus ensinamentos. Sim, e na verdade tinha muitas coisas na religião grega que parecia até com as verdades bíblicas, porque ali eram fragmentos de verdade.
Era, quem sabe, Deus preparando o solo para que os gregos abraçassem o evangelho. Por exemplo, os gregos, eles acreditavam até na imortalidade da alma. Aliás, o próprio Sócrates, um dos motivos que ele foi apedrejado pelos seus próprios, ou seja, foi morto pelos seus próprios conterrâneos da Grécia, quando lhe deram veneno para ele beber. Queridos irmãos, eles próprios fizeram isso contra o seu grande mestre, exatamente, um pouco até parecido com Jesus, porque Sócrates trouxe para eles ensinamentos que eles não puderam assimilar. Eles acusaram ele de estar ensinando outras divindades, outras coisas estranhas, porque Sócrates falou fragmentos de verdade. Quer ver um dos fragmentos de verdade que ele ensinou? Sócrates dizia nas ruas de Atenas, queridos irmãos, que na verdade o ser humano, depois que ele morresse, aqueles que fizessem o bem, que fossem virtuosos, ia para um lugar chamado Campos Elíseos, um lugar belo, um lugar admirável. Mas aqueles que haviam cometido graves erros, prejudicando as pessoas, eles iam lá para o mundo subterrâneo, para as garras do deus Hades, que na mitologia grega era o deus que comandava o subterrâneo, o mundo dos mortos, para onde iam os ímpios. E o próprio Jesus se refere exatamente a esta divindade, que era tido como uma das 12 divindades dos gregos, as famosas 12 divindades que habitavam no Olimpo, tendo Zeus como o deus dos deuses, porque para os gregos, para cada coisa eles tinham um deus. Eles diziam, por exemplo, que Poseidon cuidava dos mares, eles diziam que Afrodite cuidava do amor, diziam que Palas Atena cuidava da sabedoria, dizia que Apolo cuidava da beleza, dizia que Hermes cuidava da música, dizia que Artemis cuidava das caças. Então cada tipo de divindade exatamente cuidava de um tipo de coisas do cotidiano. Mas de repente eles ouviram falar de Jesus, que Jesus é tudo isso e muito mais. Aleluia! Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, ele prometeu que aquele que crê nele não vai para o Campos Elíseos, não, o que crê em mim tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Quantos podem glorificar o nome dele? Exatamente, Jesus prometeu nos proteger das garras do Deus subterrâneo Hades, quando ele disse em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia. Sim, queridos irmãos, Sócrates ensinou que quando o ímpio morria, um tal de Dêmon levava lá para entregar sob os cuidados do Hades. Sim, queridos, mas o nosso querido e amado Jesus Cristo, ele prometeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Portanto, todos esses ensinamentos não deixavam os gregos plenamente satisfeitos, porque os gregos eram amantes da sabedoria, os gregos eram ávidos pela sabedoria. Exatamente, queridos e amados irmãos, e Jesus é a própria sabedoria em pessoa. Eles estavam indo atrás da pessoa certa. Sabe por quê, queridos? Porque Sócrates passou 50 anos ensinando, Platão 40, Aristóteles mais 40, somando os anos desses 3 filósofos, são 130 anos de ensino. Mas Jesus Cristo de Nazaré, com apenas 3 anos e meio de ministério, ele fez mais do que todos os 130 anos dos 3 maiores filósofos
filósofos da Grécia. Sabe por quê? Porque ele não foi médico, mas cura todas as enfermidades. Não foi advogado, mas explicou os princípios básicos de todas as leis. Não foi escritor, mas inspirou as maiores obras da literatura mundial. Não foi artista e nem poeta, mas é a alma de todos os poemas e de todas as canções. Não foi general, mas conquistou multidões. Não foi literato, mas escreveu no livro dos séculos as mais belas páginas da história. Não foi descobridor, mas descobriu mundos encantados de imortalidade. Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore. Os gregos queriam ver Jesus, aleluia, e olha como ele é bondoso, olha como ele é misericordioso. Jesus realizou o sonho dos gregos, aleluia. Jesus realizou o sonho dos gregos, porque Paulo disse em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Jesus não esqueceu dos gregos. Quer ver que Jesus não esqueceu dos gregos? Abra a sua Bíblia comigo agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 4. Veja como Jesus não esqueceu dos gregos. Aleluia. Atos 17, no versículo de número 4 diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos religiosos, aleluia, e não poucas mulheres distintas. Quer ver que Jesus se lembrou dos gregos? Olha aí nesse mesmo capítulo 17, no versículo 12, olha o que diz os versículos 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e muitas mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Aleluia. Jesus se lembrou dos gregos. Ele não esqueceu dos gregos que queriam vê-lo, e ele manda dizer para você esta noite que ele não esqueceu de você. Recebe esta palavra profética de Deus agora, porque o Espírito de Deus está falando através da minha boca. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus se lembrou de você hoje. Aguarde uma grande provisão de Deus para a tua vida nesses próximos 7 dias. Pode contar a partir de hoje. Recebe esta palavra profética. Só quem crê, levante a sua mão e segure o que Deus está dizendo, porque Ele se lembrou de você. Eu sinto Deus falando conosco. Os gregos queriam sabedoria. Paulo diz que os gregos gostavam de sabedoria. Os judeus gostavam de ver sinais miraculosos, mas os gregos gostavam de sabedoria. E Jesus Cristo é o Logos divino, é a própria sabedoria em pessoa, porque a própria Bíblia fala lá em Marcos capítulo 6, no versículo 2, que quando Jesus chegou em Nazaré e começou a pregar, todos admiravam da sua sabedoria, dizendo: mas que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que milagres são esses operados por suas mãos? Os gregos amavam a sabedoria, e eles foram em busca de Cristo, a sabedoria de Deus. Cristo é a própria sabedoria,
porque está escrito em Lucas capítulo 2 e no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Você vai sair daqui hoje cheio de sabedoria. Quem quer sair daqui cheio de sabedoria? Você vai sair daqui cheio de sabedoria, porque está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 3, que foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 10, que não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. Ninguém vai resistir a partir de hoje à sabedoria que Deus vai te dar na palavra. Receba esta palavra de Deus para a sua vida. Você vai sair daqui cheio de sabedoria, dizendo como Paulo em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem jamais o ensinou? Quem primeiro lhe deu para que ele haja de retribuir-lhe? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você vai sair daqui cheio de sabedoria, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 22, que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30, que Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 6 e 7, que nós falamos de sabedoria para os perfeitos, mas não a sabedoria humana. Nós falamos da sabedoria de Deus, que os sábios desse século não conheceram, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 7 e 8, que alguns pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 8, que em Cristo Deus derramou abundantemente em nós, em toda sabedoria e prudência. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 17, que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 10, que pela igreja multiforme sabedoria é conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Está escrito em Colossenses capítulo 2 e versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Está escrito em Tiago capítulo 3 e versículo 13, que quem é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria as suas boas obras. Está escrito em Tiago capítulo 3 e versículo 17, que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, plena, cheia de misericórdia e de bons frutos. Está escrito em Apocalipse
Apocalipse capítulo 5 e versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e adoração. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore ele por um minuto agora. Urabacalabachandarabahaya, remachandarabahaya. Gregos, vocês querem ver Jesus? Vocês querem sabedoria? Então recebam sabedoria. Uramachandarabahaya. Vocês querem ver Jesus? Então vejam o seu poder. Só quem quer sair daqui cheio deste poder, com a permissão do pastor, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia. Uramachandekebiamachandekebiamahai. Você vai sair daqui cheio de Cristo. Você vai sair daqui cheio do poder de Cristo. Deus não quer uma igreja desanimada. Deus não quer uma igreja cabisbaixa. Você vai sair daqui cheia de Cristo, cheia do poder de Cristo. Se prepare. Se prepare para ver milagres extraordinários. Se prepare para ver Deus abrir os olhos dos cegos. Se prepare para Deus fazer paralítico andar, para ver os mudos falarem, os surdos escutarem. Se prepare para ver proezas. Jesus vai começar a curar agora. Eu quero chamar aqui todos os enfermos, porque Jesus vai começar a curar agora. Todas as pessoas com dores no corpo, todas as pessoas com infecção, saia daí da onde você está e venha. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Há uma unção de cura liberada sobre este lugar agora. Jesus vai começar a curar pessoas de forma instantânea esta noite. Há uma unção de milagres liberada sobre este lugar. Há uma unção de cura, porque o evangelho que pregamos não é um evangelho teórico. Nós não pregamos aqui, queridos e amados irmãos, teoria. Pregamos o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Nós não cremos em lenda como os gregos, não cremos em mitologias como os gregos. Nós cremos em um Deus vivo, em um Deus verdadeiro, em um Deus que opera, em um Deus que faz milagre. Eu já vejo Jesus curando, eu já vejo Jesus curando, eu já vejo milagres acontecendo. O Espírito de Deus fala ao meu coração que pessoas já estão sendo curadas, caminhando aqui para frente. O Espírito de Deus acaba de falar ao meu coração que tem pessoas que já estão caminhando para cá, sendo curada, sendo tocada pelo Senhor. Jesus já começou a curar. Jesus já começou a curar. Jesus já está curando. O Espírito de Deus fala ao meu coração. Jesus está tocando nos rins de pessoas aqui. Jesus está tocando no fígado de pessoas. Jesus está limpando o sangue de pessoas. Jesus está agora desentupindo todas as veias coronárias que estão entupidas. É isso que o Espírito de Deus está falando ao meu coração agora. Jesus está limpando pulmões agora. Comece a sentir agora o fogo de Deus queimando. Tem pessoas que vai sentir o fogo do Espírito Santo queimando o seu corpo no lugar da enfermidade. Você vai sentir agora o fogo de Deus eliminando as doenças, eliminando as enfermidades,
enfermidades. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos. Eu quero pedir a esses pastores ungidos de Deus que estendam as mãos sobre este povo agora. Feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por todas essas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por esta pessoa que o teu Espírito está falando ao meu coração, esta pessoa que está agora nos assistindo pelas redes sociais, você que está agora nos acompanhando aí em sua casa, sinta aí agora a cura, o milagre de Deus te alcançando. Pai querido, essas pessoas que vieram aqui na frente, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que este sangue seja limpo do diabetes, seja limpo do colesterol ruim, essas artérias sejam desentupidas agora, em nome de Jesus Cristo. Esses pulmões sejam limpos agora de toda inflamação, de toda infecção. Vai saindo agora toda úlcera, toda gastrite, todo problema de artrite e artrose, dores no peito esquerdo. Vai saindo agora todo tumor maligno, todo caroço de hérnia. Vai saindo todas as sequelas, em nome de Jesus Cristo. Seja eliminado todo vírus, seja eliminada toda bactéria que tenha afetado este corpo agora. Vai saindo agora, vai saindo agora essa infecção, vai saindo agora essas dores, vai saindo agora essa inflamação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha as mãos do doutor Jesus curando agora, olha as mãos do doutor Jesus curando agora. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai. Doença no sangue, doença nos nervos, doença nos ossos, doença na pele, desde a planta do pé até o alto da cabeça, eu ordeno, sai, em o nome de Jesus, amém. Coloque-se de pé, queridos, fique aí de pé mesmo, e repitam comigo agora: eu creio, porque está escrito, que tudo é possível ao que crê, e porque eu creio, está se tornando possível a cura, a saúde e o milagre para o meu corpo, porque Jesus já levou, já tomou, já carregou as minhas dores, as minhas doenças e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado, e agora eu tomo posse da cura, da saúde e do milagre para o meu corpo, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode voltar para o seu lugar, crendo no milagre, crendo na cura. Você vai testemunhar ainda esta semana o milagre de Deus na tua vida. Sente-se um minutinho, querido, já vamos encerrar. Eu quero perguntar rapidamente, em nome de Jesus, se tem aqui nosso meio uma pessoa desejosa de conhecer Jesus, desejosa de aceitar Jesus como seu Salvador, assim como os gregos que queriam ver Jesus, porque a religião deles não trouxe a resposta que eles precisavam. As múltiplas divindades que eles veneravam, porque eram politeístas, nenhuma delas resolveram o seu problema. Sim,
porque o verdadeiro Deus dos deuses não é Zeus, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus. Por isso, onde está uma vida preciosa que gostaria de entregar-se para Jesus? Aqui do meu lado direito, aqui do meu lado esquerdo, levante uma de suas mãos e venha, eu quero orar por você. Jesus vai perdoar os seus pecados, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Pessoas que estão aqui presentes no templo e foram tocadas pelo Espírito Santo e gostariam de mudar de vida, não perca mais tempo, levante. Olha, aqui está vindo a primeira pessoa. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Moço, Jesus te ama. Jovem, Jesus te ama. Aonde está a segunda pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus? O mundo só tem ilusão, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Somente Jesus é a solução para uma sociedade em crise. Jesus Cristo é a solução para o mundo em crise. Venha para Cristo agora. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, você que está nos assistindo pelo Facebook, escreva aí: eu quero aceitar Jesus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, sim, pelo nosso canal AD Belém no YouTube, escreva: eu quero aceitar Jesus. Assim como os gregos queriam ver Jesus. Sim. Quem sabe você está desejoso de conhecer esse Jesus maravilhoso, que os gregos anelavam conhecer. Você está tendo a oportunidade de conhecê-lo esta noite, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Pessoas que estão nos assistindo pela internet, escreva: eu quero aceitar Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você tem a oportunidade neste momento. Eu quero voltar o microfone ao nosso pastor, ele dará prosseguimento ao apelo.